Meu nome é Daniela Salgado, eu sou psicóloga, terapeuta individual, de casal, de família e sexóloga. Bem-vindos a mais uma live do nosso programa Atitude na Separação. O tema de hoje é famílias de origem e separação. Quando eu falo famílias de origem, as pessoas que já me acompanham, que já assistiram às outras lives, vão saber do que eu estou falando. Mas para os novatos, eu vou explicar rapidamente. A família de origem é aquela família de onde nós nos originamos. É a família de onde a gente veio, dos nossos pais, irmãos, se tivermos, e não a família que nós hoje estamos estruturados. Claro, se tem aqui pessoas que ainda moram com os pais, ainda estão naquela posição de filhos, estudantes, aí essa é a sua família de origem. Mas eu parto do princípio que estas lives estão destinadas principalmente a adultos, já independizados da família de origem, na sua maioria, né? Então, até porque o tema separação pressupõe pessoas que têm esse interesse nas pessoas que já casaram, já separaram ou estão passando por este processo. Mas, né, às vezes tem pessoas que são interessadas na área, tem também pessoas que são filhos de pais que estão separando e então também tem esse interesse. Então, deixa eu explicar direitinho. Ao meu ver, a maioria das pessoas aqui já saiu da sua família de origem, que é do pai, que é da mãe, dos irmãos, e já formou a sua família atual, que é o seu núcleo familiar, certo? Eu acho que eu vou tirar esses óculos porque me digam aí, tá fazendo reflexo, né? Tá atrapalhando. Só que hoje deu um probleminha na lente de contato. Moro sozinho com os cachorros na minha fazenda. Sim, então hoje tu é teu núcleo. Tu, tuas cachorras, tua fazenda é o teu núcleo. Não é mais o núcleo dos teus pais. Tu já é um adulto independente, né? Eu vi que eu recebi um oi aqui também da... Oi, tudo bom? Da Sandrine. Sandrine, eu pressuponho, por exemplo, que tu já tenha saído da casa dos pais, não sei, aí é uma situação assim, jovens, recém-formados ou se formando, que já saíram para estudar, mas ainda são dependentes financeiramente dos pais, para clarear, eles ainda estão naquela fase de transição, eles ainda estão mais no núcleo familiar dos pais, mas já estão se independizando, tá bom? Gente, desculpa o atrapalho aqui, não vai dar. Mesmo que fique incomodando, sem óculos eu não enxergo, sem óculos ou lente de contato eu não enxergo, logo não raciocino. Bem, então assim, voltando. Famílias de origem e separação. Já entendemos que nós viemos de uma família que foi nosso núcleo familiar, quando nós morávamos com eles, com pai, com mãe, com todo mundo, saímos e formamos o nosso núcleo familiar hoje. Então, aquela era a nossa família de origem, tá? Quando a gente casa, mora junto, tem uma relação estável, esse é o nosso núcleo, essa é a nossa família. Tô fazendo uma retomada com vocês, lembram quando a gente separa? Quem assistiu às outras lives sabe, nós formamos dois núcleos, o nosso núcleo uniparental, nós com os filhos, quem tem filhos, e quando os filhos estão na casa, né, da pessoa com quem nós tínhamos o relacionamento, faz parte do núcleo familiar dele, tá? Bem, o que acontece? Quando a gente separa, a gente pensa no casal, na separação, né? Com ou sem filhos, os maiores envolvidos é óbvio que são os cônjuges e os filhos se houverem, mas nós não vivemos em uma bolha. Existem outras pessoas envolvidas. Nós vivemos num contexto maior, num mundo em que
outras pessoas também, não dentro da nossa casa, do nosso cercadinho que eu brinco, mas também nós nos relacionamos com pessoas fora desse núcleo e essas pessoas também têm um grau de envolvimento na nossa vida, logo também tem alguma forma de relação após a nossa separação, quando houver. Então, o que eu quero dizer? Estas pessoas, os principais envolvimentos que têm são as famílias de origem. Porque tem a nossa família de origem e tem a família de origem do outro. E aí ficam muitos questionamentos em como eu lido com cada uma dessas famílias. Porque sim, tem uma postura, um posicionamento frente à nossa família, frente a outra família, que não é mais a nossa, já vou adiantando, né? Mas, às vezes, a gente não sabe como agir, como lidar e como reagir. Bem, para começo de conversa, como a gente lida ou não lida, a gente também tem que ver a reação da família da gente. Eu vou começar falando da família da gente, a nossa própria família de origem. Depois eu falo sobre a família de origem da ex-parceria, tá bom? Então, quanto à nossa família de origem. Geralmente, eu vejo 3 reações nas famílias de origem. Ou ignorar, né? Ficar neutro, não é nem ignorar, é ficar neutro. Ou julgar e boicotar, ou apoiar. Como a gente percebe? Bom, primeiro que é nítido, né? Conforme as reações. O que é quando a família prefere ficar neutra? Não vou me envolver. Vocês são adultos, maiores, vacinados e vão tomar as próprias decisões. Ótimo, é um posicionamento. Às vezes eu vejo esse posicionamento naqueles casos, principalmente, em que os casais brigam, voltam e voltam, e aí se desentendem, e daí dizem que vão separar ou estão quase separando, dali a pouco retomam. Chega uma hora que muitas famílias dizem assim, eu não vou me meter, porque qualquer coisa que eu apoie, meu familiar, daqui a pouco eu posso falar alguma palavra e minha filha, meu filho retomam com a ex-parceria, ex-mulher, ex-marido, enfim, e aí quem fica mal sou eu. Então, eu vou ficar na minha. É uma forma de se posicionar, é lícita, tudo certo. Ou às vezes são aquelas famílias mais com as fronteiras que a gente chama muito rígidas, muito distanciadas, que diz cada um cuida da sua vida, eu não vou me meter, te vira aí. Às vezes a gente quer um pouquinho mais de colo, de apoio da família da gente, nem sempre todo mundo consegue dar o que a gente deseja. Mas, ainda assim, desta maneira, pelo menos a gente fica livre de amarras. Porque afinal, como eu disse no início, nós somos adultos e tomamos as nossas próprias decisões. Temos que arcar com elas na medida das possibilidades de cada um de nós. Outra possibilidade de postura das famílias de origem é julgar, condenar. Como assim tu te separou? Não! Não pode. Casamento é para sempre. Eu já vi casos de mães, eu já vi mais de uma situação assim, de uma mãe, várias mães, que inclusive ficaram brabas e meio que boicotaram e não queriam falar muito com a filha, não queriam dar uma mão, uma ajuda quando precisasse com relação aos netos. São situações de famílias bastante rígidas às tradições muitas vezes. Nesses casos, eu costumo pensar, olha só,
Quando essa filha, por exemplo, chega ao meu consultório, ou um filho, né, que foi quem separou, o que tu ouvia na tua família sobre separação? Julgavam conhecidos, vizinhos, algum parente que tivesse separado? Tua família é muito presa às tradições? E eu volto a dizer aqui, o que eu disse lá na primeira live, na segunda live, não é que eu pregue, temos todos que separar, não é isso. Mas tem situações em que o casal já não tem mais nenhum casamento, não tem condições de viver junto, às vezes passa por violência emocional, violência física, e ainda assim, tem algumas famílias que não apoiam e às vezes até tentam manipular aquele ex-casal para que volte. Já vi sendo mulheres manipuladas pelas mães, mesmo passando por violências. Não, casamento é para sempre. O que eu vou dizer? O que os outros vão dizer de eu ter uma filha separada? Vocês vejam bem como, né, esses conceitos maternos e paternos podem influenciar na vida dos filhos. Geralmente, quando eu vou olhar bem de perto cada uma dessas situações que aparecem, o que eu percebo? Tem situações, e eu já vi várias, porque é mais de uma vez, eu não estou me referindo a ninguém em especial, mas uma mãe que eu já vi, que dizia, não pode separar, o que tu pensa? Ele nem é ruim para ti. Porque às vezes não é ruim, não quer dizer que seja bom, né? Não quer dizer que seja o parceiro que a pessoa desejava, que possa haver admiração, ou que ajude. Muitas vezes o homem, é bonzinho, mas a mulher tá ali lidando com todas as despesas da casa, filho sozinha, e o homem mais pacato. Já vi situações assim, ela cansou. Enfim, mas já vi algumas mulheres dizerem para as filhas, ele nem é ruim, o que tu pensa de separar? Volta enquanto é tempo. Só que aí eu vou ver a história dessa mãe. E é uma mãe que muitas vezes se submeteu a tudo, a marido alcoolista, ou agressivo, ou abusivo de várias maneiras, e essa mãe ficou. Porque na visão mais antiga e na tradição dessa família, é um orgulho ser a mulher que aguenta tudo. Vocês acham um orgulho? Eu acho abrir mão da própria vida. Eu acho, inclusive, a gente e as mulheres que estão aqui, quando a gente se submete a tudo e não busca uma vida melhor, em vários aspectos, eu acho um exemplo negativo que estamos dando para as nossas filhas e os nossos filhos. Eu não vejo como exemplo positivo. Eu acho muito mais positivo, eu que tenho filhas mulheres, eu acho um exemplo muito mais positivo para elas, mostrar que eu posso ser uma mulher que luto pelas coisas que eu sonho, que trabalho, que cuido da minha vida, que busco vida e viver bem, inclusive com elas, porque essa vai ser a referência de mulher que elas vão ter. Perfeita? Não, de forma alguma, mas que faz o possível para aprender, para melhorar a cada dia. Então, essas mães e pais, por que eu falo mais em mãe? Porque eu vejo muito as mães bastante rígidas e mães influenciam bastante, ainda mais as filhas, né, as mulheres. Mas tem muito pai que vira a cara para os filhos ou para as filhas quando estes se separam. Tá, Daniela, mas o que nós vamos fazer? Eu vou ficar de mal com a minha mãe? Não! Mas eu vou virar também a cara para o meu pai? De forma alguma. Agora, tu não vais também ter que entregar a tua vida numa bandeja, a tua chance de reconstrução, de uma vida diferente. A gente tem certeza, esses dias uma pessoa me perguntou, como é que eu sei, né, que a minha vida agora vai ser melhor? Eu tô até mais apertada de dinheiro, tô com várias situações difíceis. E o pensamento que eu tive é, a gente não tem certeza de nada nessa vida. Mas tem certeza que se a vida que eu estava vivendo
estava me trazendo infelicidade, este caminho já é um caminho que eu sei o que vai dar. Se o outro caminho vai ser melhor, eu não sei. Mas eu tenho 50% de chance de também quebrar a cara, se for o caso, mas tenho 50% de chance, pelo menos, de ir atrás da minha felicidade, do meu crescimento, das coisas que eu sonho. Então, voltando, o que eu vejo? As pessoas que fazem o movimento que eu tanto falo, de abrir mão do papel mais de filho, porque o nosso papel de filho, de filha, de ter que agradar pai e mãe, de ter que fazer tudo o que eles querem, de obedecer, é quando a gente é criança e adolescente ainda, é dependente de pai e mãe. Quando a gente cresce, a gente continua tendo afeto, amor, respeito, né? A gente não é que a gente vai abandonar, a gente vai atendê-los à medida que eles vão envelhecendo, mas eles na casa deles, que é o ideal, nós na nossa casa, aí vai mudando, nós os monitoramos, mas nós não temos que nos posicionar eternamente como crianças pequenininhas querendo agradar papai e mamãe. Não, então eu não posso, ou vou ficar mal, entende? E tenho que voltar para uma vida que já não estava bem, ou situações que eu já vi, né? Geralmente as mulheres que são mais presas nesse sentido, de um marido pediu o divórcio, e ainda assim os pais boicotando a filha, né? Nem que ela quisesse voltar, ele não queria, mas por esse ranço da tradição, de manter a imagem para os vizinhos, para os amigos. Tem às vezes coisas de religiosidade, eu não tô falando de nenhuma igreja, nenhuma religião, por favor, mas são alguns conceitos que algumas pessoas se aferram ainda, que as impedem, né, de tomar decisões ou de assumir a vida como ela é hoje. Então, de novo, o que a gente faz? A gente simplesmente assume a vida da gente como gente grande. Minha mãe tá de mal comigo? Sinto muito. E eu acredito numa coisa. Quando existe afeto, quando existe amor, mesmo com toda essa rigidez de conceitos que possa ter em volta, as pessoas podem nos julgar, a própria família da gente pode nos julgar sim, pode fazer cara feia por um tempo, pode dizer, não quero saber de ti. Tu separou agora, é uma espécie de punição. Mas vai chegar um tempo que, gente, ela já fez, não voltou atrás, ou ele já fez, não voltou atrás, continua sendo meu filho, continua sendo minha filha. Não tem, eu vou voltar a recebê-lo, ou eu vou voltar a falar com ele, falar com ela. Eu tô falando de pais saudáveis. Eu não tô falando de pais com transtornos emocionais, mas daí é outra história também que poderia ter outro tipo de crise, que não com relação à separação. Então, quanto mais... mas eu preciso do aval, da ajuda da minha mãe. Por quê? Tu precisa da bênção? Tu precisa da bênção para casar, para separar, para cuidar dos teus filhos, para assumir um emprego? Então, você ainda está sendo uma criança. Sinto informar. Tá bom? Então, quando pais boicotam, quando família de origem, quando irmãos boicotam, quando irmãos julgam, quanta coisa a gente faz que nem sempre, ou quanta coisa os outros fazem, a nossa família, nossos amigos, e que não seriam as posições que nós tomaríamos. Mas tudo bem, cada um tem que ter as suas decisões. Cada um sabe, outra coisa, cada um sabe o motivo que o levou a tomar cada decisão. Porque uma coisa, gente, é o que nós vemos de fora do que se passa na casa do outro, na família do outro, na relação do outro, mesmo que esse outro seja da nossa família. Mas outra coisa é estar lá dentro
casa, da mesa, do convívio, da rotina e do quarto desse casal. Ninguém sabe o que acontece a portas fechadas. Ninguém sabe como são os relacionamentos de fato. Então, por isso é tão importante a gente não julgar e fazer a próxima posição familiar que eu quero trazer para vocês, que seria a ideal, que a família de origem deveria ter, que é acolher, abraçar. Porque, gente, é muito difícil dizer que alguém passando por uma separação, recém-separando, vai estar feliz, lépido e faceiro. A gente costuma estar fragilizado, mesmo as pessoas que me dizem, vocês já me ouviram dizer isso, ai, mas eu tô aliviada. Ok, mas tá passando pelo luto da relação, pelo luto da família. Outra coisa que é bem comum, aliás, que é praticamente usual, o vazio. O vazio que aquela separação, o vazio que fica dentro de nós pós-separação. Será que eu vou conseguir retomar? Será que eu vou conseguir ter uma vida sem esse vazio? Porque existe o vazio do outro. Por mais que a gente já tivesse num período de crise relacional, mas o outro tinha o espaço dele aqui dentro de nós. E é tão difícil, né, que é aquilo que eu falo de separação emocional, além da afetiva, é tão difícil deixar que o outro vá. Assim como a gente sabe que mal ou bem nas relações, nós também tínhamos um espaço dentro do outro. E como é difícil, às vezes para muitas pessoas é até mais difícil abrir mão do espaço que ocupou na vida do outro. Saber que não tem mais importância que tinha na vida da outra pessoa. Além do luto pela família, como eu venho dizendo sempre para vocês. Então, gente, com tudo isso, a pessoa que está passando por esse processo, e quem tem filhos ainda dando conta de acolher os filhos, de lidar com os filhos, de reorganizar a dinâmica de vida que muda, esta pessoa que está passando por todo esse furacão, o que mais precisa? Que mais que é necessário do que acolhida? Acolhida, sem julgamento, sem ficar tentando dar milhões de conselhos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque acolher também tem que ter um cuidado, não é mandar. Acolher não é dizer assim, bom, agora eu assumo tua vida, meu filho, minha filha, agora eu vou ocupar esse espaço que ficou. Eu vejo tanto filhas, tanto as mulheres quando separam, muitas vezes voltam um pouco à posição de filha, querendo ser cuidada por pai e mãe. Vejo homens quando separam que a família, ou principalmente mãe ou irmã, se colocam meio no lugar da esposa, querendo organizar a vida. Gente, a gente separa, a gente só não tá mais com o cônjuge, mas a gente continua sendo adulto, o chefe daquela família que tá ali. Então, quando a família, pais e irmãos conseguem acolher, quer dizer, precisa de mim, eu tô aqui, quer vir jantar aqui hoje, conviver um pouco mais, isso tudo é saudável, é ótimo. Precisa que hoje dê uma carona para as crianças na volta da escola? Isso é acolher, isso é ajudar, isso é ser rede de apoio. E é isso que a gente precisa tanto quando passa por um período de separação. É aquele apoio, aquele colo, aquela parceria, sem julgamento e sem dominar a vida do outro, porque coitadinho, não é coitadinho, está passando por um período difícil. E precisa, sim, de um esteio, se possível. Porque uma das coisas que a gente indica quando alguém separa, e muitas vezes se sente muito sozinho, né? Às vezes os amigos eram do casal, fica uma situação que tem que se reorganizar, né? Muda a dinâmica de vida, então a pessoa se sente sozinha. Nessa hora eu vi assim, tu não tá sozinha, a gente tá aqui pra ti. Precisou? Vem, chama, precisou, eu tô aí.
Então, esta seria a postura ideal da família de origem e a nossa postura seria receber o apoio, poder sim conviver, confraternizar, mas assumindo a própria vida, tomando também as próprias decisões. Uma coisa é pedir um conselho, outra coisa é fazer tudo, pedir que alguém oriente a nossa vida. Muito bem. E as famílias de origem do ex? A família de origem do ex, como fica? A família de origem do ex, o nome já diz. É a família de origem do ex. Não é mais a sua família. Como assim, Daniela? Tu tá dizendo para eu não ter mais contato, para eu não visitar aquela tia que eu adoro, para não ligar todo dia para ex-sogra, porque tem duas situações. Tem aquela situação em que a família de origem do ex fica, por alguns motivos, com raiva de se a outra parte, ou da ex, né, família de origem do ex ou da ex, fica com muita raiva se foi outro que pediu a separação, ou se quer algumas organizações com relação a finanças, com relação a criança, enfim. Né? Ou simplesmente porque também tem aquela tradição rígida de que é proibido separar. Não interessa se está infeliz. E aí, vira as costas. Tudo bem, fazer o quê? Não é minha família, é do ex. Tudo certo. Tem que dar assistência ao ex, não a mim. Agora, tem a outra situação de muitas vezes a família de origem do ex permanecer em contato, chamando, buscando, querendo conviver como se você ainda fosse família. Ou a pessoa que separou continua buscando a família do ex, convivendo, indo nos almoços de domingo, indo nas datas comemorativas, passa Natal na família do ex. Gente, o nome já diz. Família de origem do ex é do ex. Família de origem da ex é da ex. Vocês não são mais família. Daniela, que rígida, que horror, quer dizer assim, não é mais para eu conviver? Mas eu tive uma vida inteira de convívio com essas pessoas. Teve. Como teve uma vida inteira de convívio com o teu marido, com a tua esposa, enfim. Mas, como eu digo sempre, quando separou, a família morreu, o casal morreu, os vínculos também vão sendo deixados para trás. O ciclo encerrou e a gente tem que fechar por completo esse ciclo, deixar no lugar onde pertence na nossa história para começar um novo ciclo na nossa vida. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo situações como: ai, encontrei no mercado e não dei nem oi. Ai, fiquei inimiga da família do ex. Não, gente. Civilidade, cordialidade, boa educação. Que bom se todos pudéssemos ter essa relação saudável. Mas é uma relação sociável saudável, né? Em alguns eventos que as pessoas se encontram. Isso não quer dizer convívio, amizade, vivência familiar, e é essa diferença que muita gente não consegue fazer, né? Tem um monte de gente que costuma dizer: ai, mas eu ainda fui lá ver minha sogra. E eu pergunto: tu o quê? Minha sogra, Dani? Tu não sabe que não existe ex-sogra? Pode não existir ex-sogra no direito, mas na psicologia é ex-sogra, ex-marido, ex-mulher, ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhada, ex-cunhado. Não é mais tua família, tá? Vamos imaginar que aqui
me enganei. Pensei numa coisa e desenhei outra. Vamos imaginar que aqui eu vou fazer um casal tradicional, né? Inclusive, como eu digo sempre, eu faço o básico, mas vale para todos os tipos de relações e gêneros, tá bom, gente? Olha só, tá aqui um casal. Um casal que teve uma filha. Este filho aqui, por que eu separei? Porque ele casou, tem outro filho aqui, e aqui só para mostrar o que são as famílias. E aqui uma filha. Ó, esse aqui era o casamento de vocês, gente, tá? Tá aqui os filhos de vocês, tá bom? Vocês separaram. Bem rústico, bem básico. Vocês separaram. Na hora que vocês separaram, vocês não estão mais juntos, vocês não são mais uma família. Vamos retomar. Quando esta mãe, faz de conta que eu tô falando de você aqui. Quando essa mãe tá com os filhos, eles pertencem à família dela, é a família uniparental. Sempre vão ser os avós. Esses aqui, os pais do pai, os irmãos do pai, sempre vão ser a família também das crianças, não mais sua. Quando essas crianças estão aqui com o pai, a outra família uniparental a qual eles pertencem. Na live da semana passada tem uma explicação mais detalhada sobre isso. Mas pensem comigo, quando a gente separa, bom, esse casal, ó, não existe. Então imagina aqui. Separa, até aqui eu separo. Eu não posso separar esses filhos. Os filhos continuam aqui pertencendo a uma família e a outra família. Mas esta família que tinha aqui morreu, do pai e da mãe. Mas dos avós, então assim, Daniela, tu acha que eu não devo mais conviver com a família do meu ex, mas eles continuam sendo família dos meus filhos. Sim, amores, eles são família e sempre vão ser dos filhos de você. Se você é essa pessoa aqui que eu desenhei, essa mulher, tá? Os teus filhos vão pertencer à tua família nuclear agora, mas também à família extensa, né? Que a gente chama, que é avós, tios, parentes. E também vão pertencer a essa família, tá tudo certo, mas é a família deles, não é tua mais. Então, quando a gente faz essa divisão, eu digo o seguinte, pode ver, ó, até no desenho fica um para cada lado. A tua família é essa daqui. A família com quem tu conta, com quem tu convive, para quem tu costuma pedir apoio é essa. Essa família que é do teu ex, devolve para ele a família que não é tua. Não é mais teu papel. Esse aqui não é mais teu cunhado, essa aqui não é mais tua cunhada, é ex. São tios dos teus filhos. Ai, Daniela, mas se eu preciso, a gente tem um esquema, a gente se dá bem. E eu preciso um dia que a minha ex-sogra busque as crianças na escola, a gente tem esse acordo. Tudo bem, gente, o que diz respeito às crianças, levar, buscar, né? É que nem eu falo quanto aos ex-parceiros. Levar, buscar, falar sobre filhos, devem, não é podem, devem. Mas convívio social, vou tomar chá da tarde lá com as tias do meu ex-marido. Elas não são mais tuas tias. Não é mais a tia Maria, a tia fulana. Não, são tias dele. São tias avós dos teus filhos, mas não tuas. Vai tomar teu chá, teu café com as tuas tias. Mas a minha família tá me rejeitando, olha o que eu falei antes. A minha família tá me rejeitando porque eu me separei, então eu vou me apoiar na família do ex. Amores, é complicado, mas essa é a família que tu tem, não aquela.
Tu vai ter que achar outras redes de apoio, aprender a lidar com a tua própria situação. Porque o que é o correto no caso de uma separação? Não é ser ninguém inimigo de ninguém, mas cada um vai ter suas dores numa separação. E é o ideal que a família do ex tem que apoiar é esse ex, não é você. E que a sua família teria que apoiar você, não o seu ex. Porque já tem famílias intercedendo pelo ex e botando na pessoa mais culpa ainda. Como eu disse antes, tu não sabe o que essa pessoa vivia. Tu não sabe o que levou a essa separação, mesmo sendo família. Então, é muito importante entender que a sua família de origem, a sua família extensa é aquela da qual você veio, não é a do ex. Porque também tem uma coisa, quando eu falo em sermos adultos, assumirmos as nossas decisões, o que acontece? A gente arca com os ônus e os bônus, os dois. Ai, mas eu queria estar livre daquela relação, eu não aguentava mais meu ex-parceiro, minha ex-parceira, mas eu amava a família. Eu amava o núcleo familiar e eu amava a família dele. Então, beleza, quer dizer que tu quer só o lado bom de tudo na vida. Disneylândia, parquinho de diversões. Tu quer não ter o vínculo, a responsabilidade naquela relação, mas tu quer todos os benefícios da família em volta de ti e se deixar ainda paparicando? Peguei pesado? Mas eu preciso mostrar a fundo o que acontece. Porque a vida, quem quer viver de verdade, não pode viver pela metade. Tem que assumir todo o pacote que vem junto com as decisões de cada um de nós. Porque senão fica aquilo que eu falo quando não se faz o divórcio emocional. É um jeito de não fazer o divórcio emocional. Seguir convivendo com a família do ex, tu te mantém vinculado ao ex. E tem pessoas que se mantêm vinculadas ao ex porque substitui como família, não consegue fazer essa cisão. Outras pessoas, inclusive, como um jeito de demarcar território sutil. Ai, olha que amor que eu sou tão querida ou sou tão querido. Esses dias eu vi uma foto de uma pessoa tomando um café com a minha ex-sogra, sempre será eu fiquei olhando aquilo. Meu Deus, e a tua ex já tem outra pessoa? Coitado, ele deve estar desconfortável. Porque não é mais tua sogra, é sogra de outro agora, talvez. Entende? Quando a gente continua convivendo com a família do ex, por mais que me digam, mas a gente é amigo, tu ocupou um papel de família e tu dificilmente vai desocupar. Gente, eu já vi casos de ex estar no grupo de WhatsApp da família. Tu acha que não tá ocupando o papel de família ainda? E aí, quando tu coloca, né, ainda, tu deixa que o ex conviva, digamos, com a tua família, o que acontece? Ele tá ocupando um papel ainda naquela família. E ocupando, se o meu ex ocupa um papel na minha família, frequenta a minha família, sabe o que acontece? Ele tá demarcando um território e aí, se eu tiver uma nova relação, ele tá ocupando um território que é da nova relação, que não é mais dele. Já ouvi tantos casos, gente, vocês não acreditam, nesses 25 anos de carreira, cada pessoa que chega aqui me diz, ai, mas a minha situação era diferente. Nós já éramos amigos antes dela ser ou já éramos amigas antes dela ser minha cunhada. Então eles separaram, mas ela continua fazendo parte da nossa vida. Eu digo, aham, vocês amam esta pessoa, né? Querem continuar convivendo, trazendo para o seio da família. Como que o teu familiar se sente com relação a isso? Ele nem nota, ele acha que isso é normal? Que bom para tua parceira. Ou como que o teu familiar se sente? Ah, ele não gosta, mas eu quero continuar convivendo. Eu vejo gente viajando com ex-cunhadas, com ex-noras. Eu digo, que legal.
que acontece aí? Primeiro, se surgir uma nova parceria pro teu filho, teu irmão, tu tá atrapalhando a relação deles, porque isso é desconfortável, tá ocupando o lugar da atual na vida dessa família. Aí, primeiro, cabe a pessoa que separou e está numa relação se posicionar quanto à família. Porque a gente não deve brigar com a família do outro, a relação é entre os dois, se posicionar. Se isso é bom, ficam chamando minha ex ou meu ex, eu não vou aí na festa da minha família. É diferente de festa de filhos, que eu vou falar no final, porque tem uma pergunta sobre isso, né? Mas se a pessoa não se posiciona, que é o que eu falei, como que eu lido com a minha família de origem? Olha só, se a minha família de origem ficasse chamando meu ex para Natal, para festa de Ano Novo, para eventos, para chazinho da tarde, eu diria, olha, eu não vou aí nesse momento. Porque não é mais minha família, vocês estão me boicotando nesse reinício de vida. Início de outra fase da minha vida. E se eu tiver um novo parceiro, vocês estão atrapalhando uma nova relação, porque vocês não estão endossando o novo como parte da minha vida. Vocês ainda estão endossando minha ex-parceria. Então, se eu me posicionar, bom, a gente se vincula a esse novo casal e um deve respeito ao outro. Tudo bem. Não adianta daí meu parceiro dizer, eu tô de mal com a tua família, não. Ou vou brigar com a tua família, não. É questão de dois, de casal. Mas o que eu posso dizer nesses casos que eu já vi? Mês passado eu atendi uma situação assim. Olha, eu poderia dizer então que... Ui, cheguei a me bater. Que esta família aqui, que insiste em conviver com ex-nora, ex-cunhada, enfim, ela está... Vou até pegar outra cor. Ela está mais vinculada, eu diria que tá... Então ela tá amando mais a pessoa que saiu da família do que esse seu familiar. Vocês percebem? É quase que uma sacanagem. Tu ficar de trololó, de liga, de convite para Natal, tu tá dando mais valor a quem saiu, quem não é da família, quem tem sua própria família, do que a pessoa que é o teu familiar. Então, isso é uma família que, de certa forma, não tá acolhendo, mesmo que diga, mas eu tô acolhendo, porque eu tô dando ainda valor ao que ele ou que a minha filha já teve de relacionamento. Não, tu tem que dar valor à fase que a tua filha ou teu filho tá passando hoje. Tu tem que endossar a vida do hoje. Ao que esta pessoa precisa que tu atenda ela hoje. Até porque, gente, é o que eu digo, agora eu tô trazendo para a família extensa, o que eu já digo aqui nos casais que não conseguem entender que o casal morreu, aquela família como tinha morreu e seguem convivendo e tendo vínculo emocional com esse parceiro. Se a gente segue tudo normal, a família continuando, e principalmente em caso de ter filhos, quando alguém tenta retomar e ter um novo relacionamento, essa pessoa é vista como intruso. Os filhos podem não aceitar tanto. Porque, olha, é natural que quando tu começa uma nova relação, tu vai querer cada vez menos conviver com teu ex-parceiro, isso seria o saudável, e conviver com teu novo parceiro ou tua nova parceira. É com esse teu vínculo principal. Este é teu vínculo principal. E aí, o que aqui acontece? Ela roubou o nosso pai do convívio com a nossa família. Não! Já não tinha que ter esse convívio antes. Mesma coisa, roubou nosso pai do convívio com o vô e a avó maternos, digamos. Já não tinha que ter. Já não era mais nada teu. É família do ex ou da ex. Aí tem gente que me diz, Daniela, mas olha só, se eu não tenho mais, se eu não tenho ninguém na minha vida, hoje, qual é o problema de eu conviver com a família do meu ex? O dia que eu tiver um novo relacionamento, eu paro de conviver. E aí eu explico isso. O problema é que tu não fez a ruptura coerente com o momento e que tu já tá jogando para um novo relacionamento um peso que não comporta ele, já é
tão difícil fazer o passo a passo de introduzir um novo parceiro, uma nova parceira na vida da gente. Aí tu ainda bota esse peso de fazer o que tu mesmo não fez. Eu lembro que um dia eu perguntei para uma pessoa, tu vai para casa da tua ex? Que consultório. Vou. Tu te hospeda na casa da ex? Me hospedo, mas nós somos só amigos. Ou quando eu vou lá, eu entro e almoço com eles. Enfim, por causa das crianças. Vou para ver os filhos. Legal. Só amigos, não tem nada a ver. Não tinha. Não tinha a ver sexualmente. Mas era um vínculo ainda familiar. Aí eu fiz aquela pergunta que não quer calar. E se tua ex tivesse um namorado, tu estaria hospedado na casa dela, tu almoçaria com ela quando tu fosse visitá-la? Não, daí não. Eu disse, então tu tá vendo? Tu tá te iludindo de que são só amigos. Mas tu tá delimitando, mesmo sem sexualidade, mesmo sem um entrosamento emocional, afetivo, tu tá delimitando o espaço de homem dentro da casa dela, ainda dentro da vida dela. Esse caso, separado há 1500 anos, essa mulher nunca teve outro namorado assumido para filhos. Por que será? Ninguém dura na vida desse casal. Por que será? Então é isso que eu quero mostrar. Quando a gente separa, cada um assume, pega a sua sacolinha e leva consigo o que é seu. A sua família de origem, os filhos quando estão consigo, os filhos quando estão na sua casa, são a sua família nuclear hoje. E devolve a sacolinha do outro com tudo que tinha dentro. Parentes do outro, família extensa do outro, família de origem do outro, é do outro. De novo, não é ser grossa, não é ser mal educada, não é virar cara. Porque eu falei em situações de Natal, datas que são datas familiares, cada um passa com seus. Daniela, mas e as crianças? As crianças vão aprender. Como tudo na vida que tem que dividir. Ai, mas meu pai tá velhinho e amava a minha ex-mulher, eu vou chamar ela. Se teus filhos, que tu é responsável por dar todo o esteio, vão ter que aprender a lidar com essa divisão, que quando estão na casa da mãe são família da mãe, quando estão na casa do pai são família do pai, tu acha que teu pai não pode compreender isso? Não pode lidar com essa situação mesmo que não goste? Aí tu vai levar tua namorada junto também? Eu lembro de uma live que eu fiz uma vez com Moisés Groisman, que é o mestre da terapia de família, todo mundo já me ouviu falar dele, e que foi meu professor, e nós falando sobre isso, ele disse, daí tu não corta uma família, vai ter outra família, isso é o quê, hein? Bigamia de família? E eu brinquei com o Groisman, digo, tu aí no Rio fala assim, eu já sou gaudéria mesmo, gaúcha, eu já diria, pra mim isso tudo é uma suruba, tá tudo junto misturado. Então, assim, há que se organizar, até para organizar a cabeça de cada um dos envolvidos, família de origem de um, família de origem de outro, o ex-casal e os próprios filhos saberem o que é de um, o que é de outro. Sim, aquela tia da família do pai, aquela que é da família da mãe. Eu já atendi filhos de 20 anos, 19 por aí. Lembro de uma situação que um moço, que o pai já era casado de novo. Mas a mãe dela vivia indo visitar a avó, as tias que moravam tudo meio junto num terreno só, tipo um condomínio. E era uma situação muito desconfortável e a pessoa dizia, a minha mãe não entende. Ela fica indo lá e quando eu tô lá na casa do meu pai, cria um desconforto entre meu pai e a mulher, o meu pai e a mãe dele. A avó também não entende que, poxa, não tem nada a ver, tem que tratar bem a tua mulher do meu pai. Então vocês vejam que isso deixa consequências para todo mundo. Quando a gente aprende, eu falo muito que eu prefiro, sabe a história do band-aid? Arranca de uma vez que vai doer, dói bastante uma vez só e não fica doendo, eu digo a conta gotas. Tem gente que prefere sentir as dores a conta gotas, uma gotinha por vez, e passam a vida inteira sofrendo ou chorando pela gotinha de dor, lembrando do passado, querendo o vínculo do passado, chorando pelo que não tem mais. Eu
já sou da precisão cirúrgica. Vamos arrancar logo esse band-aid, vamos doer o que tem para doer agora, mas deixar cicatrizar. Deixar a vida seguir seu fluxo. Viver, sentir a dor, sim. Eu não tô dizendo que não dói, gente. Eu falei no início da live do vazio que deixa, das inseguranças, eu diria também que deixam. A saudade, sim. Mas aí deixar para trás, viver essa dor, viver esse luto, deixar cicatrizar e seguir mais plenamente, mais inteira no novo ciclo da vida. Quando tem filhos no meio, é aquilo que eu estava falando antes, né? Os filhos. Eu preciso que vá buscar filhos na escola, ou tem aniversário dos filhos, ou, deixa eu ver, filhos na escola, aniversário, formatura. Vai todo mundo se encontrar, gente, daí é tudo certo. Mas filhos no meio, vamos fazer o Natal junto, porque tem filhos, tem crianças. Não, as crianças vão entender que, acho que isso era a pergunta também. Natal, se organizem, Natal com a família da mãe, Ano Novo com a família do pai, no outro ano troca. Natal com a família de um, e assim vai. Ou a minha família ama o Natal, a tua não gosta muito, as crianças gostam de passar o Natal comigo. Tu concorda que as crianças passem sempre o Natal comigo, sempre o Ano Novo contigo? Se ambos concordam, se tá bem para todo mundo, beleza. Vocês não precisam manter a imagem da Sagrada Família que já morreu. As crianças vão se adaptar. Gente, a gente vai se adaptando. Não é fácil. O começo é realmente difícil, mas não é impossível. Pior, como eu disse, é ficar fazendo essa confusão toda. O meu, o teu, os nossos, o ex, o atual, a ex, a atual, todo mundo junto. Tudo junto reunido. E as crianças sem saber quem é família, quem não é, quem tá invadindo o território. Como é que tá entrando outra namorada do meu pai se minha mãe ainda tá ali? Não. As crianças também vão ter que se adaptar à vida real. Então isso tudo é muito importante. É muito importante devolver, né, a família do ex para o ex. Pega teu pacote e leva. E ficar com o meu pacote, que é a minha família. Que é a minha história que tá aqui pra frente, que as pessoas que já eram minhas antes, é o recurso que eu já tinha. Daniela, eu não tenho mais família, pessoas com mais idade um pouco, meus pais já faleceram. Tu deve ter amigos, tu deve ter alguma rede de apoio, ou tu tens que construir tua rede de apoio. Que isso é importante. Mas contar com a rede de apoio que não é tua, é o que eu falei antes, é não vir para a vida adulta e não entender que tudo tem prós e contras. O principal hoje é saber, família do ex a gente devolve para o ex e fica com a família da gente. A nossa família não tem que ficar indo atrás do ex também. A família do ex apoia o ex, a nossa família apoia a gente, sem inimizade, né? Situações dos filhos, festa da escola, pode ir, tudo bem. Não é virar a cara, não é, se necessário, dizer pro ex-sogro, minha sogra, uma ex-cunhada, um ex-cunhado, tu pode pegar o fulaninho na escola, ou um ex-cunhado, uma ex-cunhada, ex-sogra, sogro ligar, posso pegar meu netinho, meu sobrinho para almoçar hoje? Tá tudo certo, não é problema. O problema é ficarem convivendo como família ainda e ocupando um espaço que é de outra pessoa, talvez no futuro. Ou vivendo uma mentira e criando, inclusive, essas crianças numa mentira de famílias que não existem mais. De novo, se a sua família fica chamando o ex, não é sua atual parceira ou seu atual parceiro que tem que pôr esse limite, é você que põe limite na família, só lembrando disso. Porque você continua sendo família, sua parceira ou seu parceiro atual pode
pegar implicância com a sua família ou a sua família com ele e depois não ter mais conserto. Então você tem que fazer essa intermediação. Bem importante isso, tá bom? Em datas comemorativas, como fazer? No aniversário do filho, por exemplo. Boa pergunta. Olha só, vai depender do tipo de relacionamento que este ex-casal tem. Por exemplo, gente, tem ex-casais, né, que não conseguem nem se olhar. Que não conseguem, ficou mágoa, pode ter acontecido muita coisa pesada entre eles, eu não vou mais julgar nada nem ninguém nessa vida, não é assim? Lembra que eu falei das famílias, não julguem. O que seria o ideal? O ideal, pensa o seguinte, quando é data a ver com família, família no sentido Natal, Ano Novo, aniversário aqui de um dos genitores, ou meu aniversário, vou chamar meu ex-marido, não, né? É data minha. Cada um tem sua nova vida. Quando é data da criança, aí é aniversário da criança. Não como família no sentido casal, mas o pai pode ir no aniversário da criança e a mãe pode ir no aniversário da criança. Se todo mundo conseguir, os avós daqui, de lá, aí pode juntar todo mundo? Pode, porque não é uma situação que nós estamos mantendo uma família, nós estamos num aniversário, é o dia daquela criança, a festa é para ela. Isso, gente, se todo mundo conseguir estar no mesmo lugar, tá? Seria o ideal? Sim, seria ótimo. Vamos lá num salão de festas ou no organizado, aí chama os amiguinhos da escola, os avós do lado do pai, os avós do lado da mãe, tá tudo certo. Que bom, inclusive, tá? Ninguém aqui é birrenta que não pode ver, não é isso. Mas se houver possibilidade, porque tem situações que as pessoas não conseguem, ou que vão ficar brigando, que vão ficar estragando aquele dia da criança, não é de vocês, família. É dessa criança, desse filho, desse adolescente, enfim. Então, se não houver possibilidade, eu realmente acho que vai ter, assim, formatura de segundo, não é mais segundo grau, é de ensino médio, né? Formatura de faculdade, que é a data deles, deveriam ir, festa de 15 anos deveria todo mundo ir. Mas se não pode, tá? 2 festas grandes não dá para fazer, mas um aniversário, eu sei a idade que tem essa criança, né? Vamos pensar no aniversário de uma criança pequena. Os pais não conseguem estar no mesmo local ou não se entendem para isso. É possível fazer 2 festinhas, ou é possível ter uma comemoração na casa do papai com a família do papai, uma comemoração na casa da mamãe com a família da mamãe? Claro que sim. Claro que é possível. Então, a gente faz de acordo com a possibilidade daquele momento, daquela família. Só pelo amor de Deus, não vão ficar brigando. Não, mas eu é que quero no dia mesmo. Daí vai outro, não, eu quero fulaninho comigo no dia mesmo. Entre num acordo, quem tem mais possibilidade. Ou, no dia do aniversário da criança, seria o teu fim de semana? Tu faz e depois o pai ou a mãe faz. Não, o dia do aniversário dessa criança, eu queria fazer a festa, mas ele vai estar lá com o pai, ou a criancinha vai estar lá com a mãe. Deixa que o outro faça no dia, se quer fazer, eu faço no outro dia, não tem problema. Porque sejam coerentes, vai ser impossível para os 2 fazerem a festa no mesmo dia. 2 festas. Aí vocês estão pensando em vocês e não na criança, entendeu? E uma coisa que eu sempre digo, quando tem filhos, a prioridade é destes filhos, quem tem que ser cuidado é esses filhos, as crianças ou os adolescentes são os filhos, nós somos os adultos da relação. Nós temos que protegê-los, abrir mão dos nossos dengos muitas vezes, porque nós adultos costumamos ser às vezes mais birrentos que criança. Então a gente tem que abrir mão da nossa posição e pensar o que é melhor para o nosso filho. Segunda pergunta. Se os padrinhos também são do lado do ex, devo convidar? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Dou a mesma resposta que eu dei sobre fazer a festa, depende da relação.
É possível? Tá fazendo a festinha? Vai convidar os dindos, como eu chamo? Não tem problema nenhum. Se tem uma boa relação, convida. Não é essa a questão. A questão é manter aquele vínculo com a ex-família que eu falava antes, né? Que a gente diz, mas é vínculo de amizade. Gente, quem foi família, a gente não muda, não sai. O vínculo de intimidade familiar se criou. Não tem como descriar. Então a gente não convive mais como família, como amiguinho, como todo dia. Mas sim, como família da criança, no aniversário da criança, tá tudo certo. Se puderem, podem fazer. Não tem empecilho nenhum. E priorizem as crianças sempre, cuidem, mas sem fazer com que vivam numa mentira, tá bom? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, a participação. Lembrem, toda quarta-feira, às 20h30, nossa live abordando algum tema sobre separação. Aliás, já me perguntaram, Dani, já não esgotou esse tema? Separação emocional? Vocês estão percebendo como não esgotou? Beijos e até semana que vem.